Muitos dos amigos que fiz no meu trabalho são caminhoneiros. Eles me contaram um bocado de experiências paranormais que eu nem imaginava que poderiam acontecer e não só acontecem como não tem outra escolha senão continuar dirigindo e chegar ao seu destino são e salvo. Isso porque a maioria dessas coisas acontece no meio da estrada, seja de dia ou, pior ainda, à noite. Por minha parte, não trabalho exatamente com a mesma coisa, mas em uma área similar. Não me considero bom em dirigir por tantas horas. Mesmo tendo tentado no início, percebi com o tempo que isso não era para mim. Fiz muitos conhecidos e foi assim que consegui entrar em uma empresa que cuida de pavimentação, construção ou reparação de estradas. Isso me mantém em contato com muitos caminhoneiros, já que nos encontramos nos caminhos e nas paradas. É algo bom para todos, pois geralmente, se precisamos de algo, ajudamos-nos mutuamente. Porém, isso não nos livra de experimentar o mesmo que eles. Atualmente, trabalho apenas supervisionando as obras, de modo que já não tenho tanto contato direto com o asfalto, nem preciso estar presente o tempo todo durante os trabalhos. Tenho muito papel para preencher enquanto os projetos estão sendo executados. No entanto, durante os primeiros anos, era diferente, e foi nesse período que presenciei mais coisas. Gostaria de começar contando sobre o que aconteceu comigo pela primeira vez. Isso foi no ano de 2004. A tarefa que me coube na época foi na Serra do Cafezal, localizada na rodovia BR-16. Esse trabalho consistia em reparar alguns buracos ao longo de um trecho reto, depois precisaríamos reforçar algumas barreiras de contenção de aço instaladas em uma curva metros adiante, além de adicionar placas refletoras que iluminam quando os faróis dos carros as atingem à noite. E não era para menos, pois aquela curva havia registrado vários acidentes só naquele ano. Com tudo isso, acho que muita gente já pode imaginar onde aconteceu o que vou relatar. Por diversas razões, o ideal era trabalhar durante o dia. No entanto, o tráfego daquela tarde nos impediu de começar no horário planejado. Não era exatamente um engarrafamento, mas havia muitos carros passando naquele horário. Por isso, nosso supervisor na época nos disse para deixarmos passar o maior número possível de veículos. Cuidamos de outro serviço enquanto isso e então pedimos permissão para fechar aquela faixa, redirecionando o tráfego para outra. Tudo isso significava que trabalharíamos no escuro, algo que nenhum de nós queria fazer por ser perigoso. Como eu disse, ninguém estava totalmente à vontade, embora fosse o melhor a se fazer. Mesmo assim, ninguém demonstrou medo. Nos concentramos apenas na tarefa, pensando que quanto mais rápido começássemos, mais rápido poderíamos sair dali. Começamos pelos buracos, já que na curva precisaríamos colocar muitos sinalizadores e guiar os motoristas para mudarem de faixa em plena curva. Quanto mais tarde fizéssemos isso, melhor. Acho que quando nos dirigimos para aquela parte, já era meia-noite, e assim que terminássemos, poderíamos ir embora. Nosso maior medo era que algum veículo em alta velocidade não visse os sinais de reparo ou simplesmente os ignorasse e, ao atravessar a curva, nos atropelasse. Mesmo que isso não fosse noticiado, não era raro acontecer. Fomos o mais cautelosos possível, sem deixar de apressar o passo. A noite estava tranquila e achávamos que terminaríamos tudo de aço. Vimos algumas luzes se aproximando em alta velocidade. Meus colegas e eu começamos a gritar: saia, saia do caminho. Pensamos que não iríamos sobreviver, pois o veículo com aquelas luzes vinha muito rápido. Nos jogamos para a margem e apenas vimos as luzes por nós. De início, não conseguimos ver exatamente o que aconteceu, porque nos escondemos atrás das barreiras. Só percebemos que as luzes se apagaram. Estávamos do lado da encosta formada pela curva e, quando saímos, não vimos nada. Depois de confirmar que estávamos bem, fomos até o trecho onde havíamos colocado os avisos de que a faixa estava fechada e o tráfego deveria mudar de pista. Estávamos certos de que o veículo os havia derrubado,
pois ele passou justamente pelo lado em reparo. Mas, para nossa surpresa, os sinais estavam exatamente onde os deixamos. Além disso, a estrada estava completamente calma, sem nenhum ruído. Mesmo assim, movemos os sinais um pouco mais para frente para ampliar a área de segurança. Também instalamos lâmpadas reservas para tornar o ponto mais visível e evitar que algo semelhante acontecesse novamente. Voltamos ao trabalho, ainda nervosos, e foi difícil recuperar o ritmo. Depois de cerca de 20 minutos, um colega começou a gritar novamente: "O outro carro rápido está vindo, saiam da frente." Dessa vez, sabíamos para onde correr. Jamais pensamos que algo assim poderia acontecer duas vezes, mas desta vez todos vimos como as luzes se aproximaram rapidamente do nosso lado da estrada e simplesmente se apagaram ao chegarem onde estávamos reparando. Não havia absolutamente nada. Não vimos nenhum carro se afastando ao longe, e, ao verificarmos os sinalizadores que certamente teriam sido atingidos, vimos que tudo estava em ordem. Nesse ponto, estávamos piores ainda. Saímos das margens, todos nos perguntando se tínhamos visto a mesma coisa. Sim, eram luzes de carro, mas tinham se apagado bem na nossa frente. Alguém perguntou se tinha ouvido o motor, mas não, ninguém ouviu nada além das nossas vozes. Quando aquelas luzes vieram, assustados, todos dizíamos que era melhor acabarmos rápido, porque algo muito estranho tinha acontecido conosco, mas nos dividimos, mesmo que isso tomasse mais tempo para terminar nossa tarefa. Então, 2 de nós ficaram junto a esses sinalizadores, levantando bandeiras fosforescentes para serem vistos, porque, de alguma forma, não acreditávamos totalmente no que nos tinha acontecido. Dizíamos que ainda assim deveríamos ter cuidado com outro carro passando. Dessa forma, acho que essa era uma maneira de negar o que tínhamos visto naquela noite. 2 companheiros foram para lá com as bandeiras, um pouco mais atrás na estrada, antes de entrar na curva. Após o segundo avistamento dessas luzes, ou o que fosse, comecei a sentir muito enjoo e dor de cabeça. Quando comentei com meus companheiros que devíamos nos apressar, porque estava me sentindo assim, foi quando um companheiro me disse: "Depois do que nos aconteceu com a segunda luz, eu também comecei a me sentir assim, como se quisesse vomitar." Os meus outros companheiros ouviram e disseram que se sentiam exatamente igual. Não sabíamos se os da bandeira que tinham ido também se sentiam assim, mas pelo menos todos nós, sim, e com medo fizemos o melhor que pudemos nessas condições. E não me interpretem mal, não deixamos o trabalho mal feito. Eu sou muito perfeccionista, e mais ainda quando penso em todos os acidentes que acontecem nas rodovias. Por isso, sempre me concentrei em deixar tudo nas melhores condições possíveis, mas naquele momento entendi que não havia tempo para os detalhes e que só deveria confiar em mim mesmo, lição que me serviu até hoje. Pois há momentos em que pode piorar se você ficar mais tempo do que o necessário. Conseguimos terminar e, felizmente, nada mais parecido nos aconteceu. Quando terminamos de recolher tudo e carregar na caminhonete, estávamos prestes a dar ré para buscar os colegas das entraram no veículo, engatamos a ré, e eles vieram correndo em nossa direção. Levantavam as mãos, as bandeiras, e gritavam algo que não conseguíamos entender direito. Então, continuamos dando ré para nos aproximarmos, e eles gritavam para irmos rápido. Pareciam alarmados. Eles subiram na caçamba da caminhonete, ainda nervosos, gritando para irmos embora. Eu estava no banco do carona, mas os colegas que estavam atrás na caçamba perguntavam o que havia acontecido. Eles só diziam para irmos embora. O motorista começou a acelerar devagar, normalmente, porque estávamos com muito peso no veículo. De repente, todos os que estavam atrás começaram a bater no teto da caminhonete, gritando para irmos mais rápido. Comecei a olhar pelos retrovisores para ver o que estava acontecendo, mas não conseguia enxergar bem por causa do ângulo. Foi quando senti o motorista acelerar fundo.
Finalmente, consegui ver pelo espelho algo na margem da estrada. Era uma pessoa correndo, um homem sem cabeça. Depois de muito tempo, chegamos a um restaurante. Era o lugar combinado onde celebrar o fim de uma série de reparos daquela semana, mas depois de tudo isso, ninguém tinha apetite. Todos assustados, ainda sentindo náuseas e vontade de vomitar. Eu me segurei, mas outros colegas tiveram que ir ao banheiro. 2 caminhoneiros que conhecíamos se aproximaram. Eles notaram que algo havia acontecido. Não conseguimos explicar direito o que tínhamos visto, mas eles disseram que naquela parte da rodovia coisas muito estranhas acontecem, coisas que ninguém sabe explicar, mas podem te assustar e te fazer sentir mal fisicamente. Segundo eles, tanto nós quanto aquilo que vimos, não deveríamos coexistir no mesmo tempo e espaço. Felizmente, nunca mais tivemos que trabalhar lá à noite. Com essa experiência, comecei a acreditar no paranormal. A experiência que vou compartilhar com vocês aconteceu quando eu era criança, no final dos anos 90. Embora tenhamos dado muitas interpretações a ela desde que ocorreu, tanto eu quanto meus irmãos, foi só muitos anos depois, quando compartilhei com uma amiga, que considerei outra possibilidade, uma que poderia ser ainda mais aterrorizante. Por muito tempo pensamos que tivemos uma experiência horrível com duendes, mas pode ter sido outra coisa, algo ainda mais assustador. Permitam-me compartilhar minha história. Somos 4 irmãos. Isso aconteceu com todos nós, embora com o passar do tempo, percebemos que cada um de nós experimentou de uma maneira diferente. Naquela época, meus pais trabalhavam com comércio informal e, de tempos em tempos, viajavam até o Paraguai para trazer mercadorias em pacotes grandes. Anos depois, começamos a ajudá-los, mas naquela época meus pais achavam que não era hora de ajudarmos no negócio da família, então nos deixavam em casa. Eu sou o segundo mais novo e, quando isso aconteceu, meu irmão mais velho tinha 15, eu tinha 8 anos, meu irmão mais novo tinha 5 e o outro 10. Naquela vez, meus pais saíram para a viagem às 7 da noite, mas nos deixaram o jantar pronto e até um filme para assistirmos na videocassete, que tinham nos dado algumas semanas antes. Meus irmãos e eu jantamos e começamos a ver o filme por volta das 9, talvez um pouco antes, e em poucos minutos meu irmão mais novo já tinha adormecido. Nós continuamos assistindo. Era uma comédia, nada que pudesse nos deixar com medo, já que ninguém era fã de filmes de terror nem nada do tipo. Naquele tempo, o bairro era novo e estava quase vazio. Hoje, claro, não é mais assim, hoje está cheio de casas ao redor da dos meus pais, mas naquela época nem as ruas estavam bem definidas. Havia espaços de quase 100 metros entre algumas das casas que haviam sido construídas nos últimos anos naquele local, e é aqui que começam as coisas estranhas. No meio do filme, ouvimos uma espécie de explosão, algo forte que fez o chão tremer. Nos olhamos assustados, mas ignoramos. Cerca de meia hora depois, quase no final do filme, ouvimos a porta da casa se abrir e, em seguida, passos se aproximando. Viramos assustados e vimos que era meu irmão mais novo entrando, embora nunca tivéssemos percebido ele se levantando do sofá atrás de nós. Onde você estava? Perguntou meu irmão mais velho, muito bravo. Lá fora brincando, ele respondeu. Começamos a repreendê-lo por sair sozinho, mas ele disse que estava brincando com um amigo. Você não tem amigos aqui, só na escola, e a essa hora ninguém deixa os filhos saírem, não minta, eu disse. Tenho sim um amigo lá fora. Ele me disse para chamar vocês também para brincar. O medo que senti naquele momento ainda me arrepia até hoje, especialmente por tudo o que estava prestes a acontecer. Espiamos pela janela, abrindo um pouco a cortina.
Lá fora, atrás das grades, iluminado apenas por uma lâmpada amarela que meu pai tinha instalado na porta, havia uma figura pequena, parecia uma criança com uma cabeça grande e muito magra, usando apenas um calção curto. Ele olhava fixamente para nossa janela. Quem é aquele? De onde ele saiu? Perguntou meu irmão. A criança lá fora, ou aquela figura do tamanho de uma criança, apontou para o céu como se estivesse respondendo à pergunta do meu irmão, embora fosse impossível que ele tivesse ouvido. Lembro-me de que meus irmãos gritaram e, provavelmente, eu também. Corremos para o quarto dos meus pais e ouvíamos alguém andando lá fora. Meu irmão mais velho decidiu sair. Fechem tudo, fiquei na porta e tranquem assim que eu sair, ele disse, e então saiu correndo. Pensávamos que ele ia atrás do menino, mas depois soubemos que ele foi até os padrinhos do meu pai, que moravam a cerca de 10 minutos, mas não sabíamos disso e temíamos por ele. Posso jurar que, pelo menos eu, ouvi ele chorando no quintal lá fora. Então, eu e meu outro irmão saímos. Só o mais novo ficou parado dentro do quarto. Espiamos pela janela tentando encontrar meu irmão. Minha mãe tinha deixado alguns lençóis pendurados no varal, mas olhamos para o quintal e eles não estavam mais lá. A TV ligou sozinha, mostrando estática. Olhamos para a TV por um momento e, ao voltar os olhos para o quintal, vimos 3 silhuetas paradas diante de nós, como fantasmas, cobertas pelos lençóis que minha mãe havia deixado. Gritamos e aquelas coisas começaram a correr pelo quintal, mal iluminadas, mas se moviam muito rápido. Parecia que tinham pernas e pareciam flutuar como fantasmas de verdade ou como os que vemos nos filmes. Meu irmão voltou momentos depois com os padrinhos. Eles nos tiraram da janela e saíram para ver o que estava no quintal, o que nos havia assustado tanto, mas não encontraram nada, só os lençóis jogados, que a madrinha levou para jogar no lixo sem nos dizer por quê. Foi a última vez que ficamos sozinhos. Já estávamos maiores quando meus 2 irmãos mais velhos começaram a ir com meus pais nas viagens, mas mesmo assim, a vizinha sempre vinha ficar conosco. Por muito tempo, pensamos que eram duendes, até que, décadas depois, compartilhei o episódio com uma amiga próxima. Ela começou a me mostrar histórias e notícias sobre essa região, conhecida pela suposta atividade de objetos voadores não identificados e pelo magnetismo do local. É estranho não ter lembranças assustadoras, e de repente, encontrar novas informações que tornam tudo ainda pior. Eu não trabalho mais à noite, mas por anos trabalhei no turno da noite em uma instituição de cuidados residenciais. Nos finais de semana, eu era a única pessoa responsável por uma unidade de cuidado para pessoas com demência. Às vezes era assustador, pois consistia em 15 residentes e apenas eu para cuidar de todos durante a noite. Por volta das 3 da manhã, depois de fazer uma ronda intencional para verificar se todos os residentes estavam seguros e bem, ouvi a campainha tocar. Senti um arrepio repentino porque essa era uma instalação segura e era madrugada. Fui até a janela para olhar, mas não havia ninguém lá. Ignorei, achando que era uma alucinação devido ao cansaço, já que passava muitas noites exausta. Cerca de 10 minutos depois, a campainha tocou novamente. Voltei à janela para verificar, mas novamente não havia ninguém lá. No entanto, olhei para o outro lado da rua e vi um carro estranho estacionado. Tirei uma foto, só por precaução, e voltei ao meu posto, onde estava jogando adivinha com uma senhora, mas bastante desorientada devido à demência. Sentei-me e ela olhou para mim e perguntou o que o cavalheiro queria, querida. Senti arrepios subirem pela minha espinha, mas ignorei porque alucinações são comuns em pessoas com demência, e essa senhora era particularmente propensa a não estar orientada quanto ao tempo e ao lugar. Enquanto tomava água, a campainha tocou novamente, menos de 5 minutos depois, e dessa vez comecei a ficar com medo.
Outro dos meus residentes estava acordado, andando pelo corredor e pintando com um pincel para se distrair. Passei por ele a caminho da janela da frente e ele se virou para mim e disse: "Não atenda a porta sozinha. Ele quer te matar." Depois disso, ele continuou fingindo pintar. Olhei pela janela e vi o mesmo carro de antes. Enquanto olhava ao redor, vi uma sombra se movendo em frente à porta. Uma pessoa apareceu na esquina e olhou diretamente para a janela ao meu lado. Fizemos contato visual direto e foi praticamente um susto de filme. Fiquei tão assustada que gritei e os residentes começaram a se agitar, e o homem do outro lado da porta correu. Liguei para a polícia, que chegou logo depois. Foi um caos total naquele momento, porque os 15 residentes acordaram com a comoção e agora havia 2 policiais no prédio também. Com a ajuda dos 2 oficiais gentis, consegui acalmar todos, mas levou um certo tempo. Mais tarde, fiquei sabendo pelos policiais que uma mulher teve sua casa invadida na mesma rua. Ela foi atacada enquanto estava na cama por alguém que revirou a casa procurando por drogas. Não consigo deixar de me perguntar se era a mesma pessoa daquela noite tentando entrar na minha unidade em busca dos medicamentos que são armazenados ali. Sou grata por nossa unidade ser tão segura e, aparentemente, o invasor ter escolhido a próxima opção. Uma parte estranha dessa história que nunca vou entender é como 2 dos meus pacientes sabiam que havia um homem lá fora e que ele queria entrar e me machucar. Eles nunca estiveram perto o suficiente da porta para olhar pela janela e ver alguém. Parece um daqueles momentos misteriosos de anjo da guarda ou apenas uma coincidência estranha. Deixei aquele emprego pouco tempo depois porque eles se recusaram a contratar uma segunda pessoa para trabalhar à noite e eu não queria denunciar isso. Deixe-me introduzir algumas coisas antes de entrar no ponto principal desta história. Atualmente, tenho 20 anos e costumava morar com minha avó, mas as coisas na casa ficaram muito apertadas para mim. No final do ano passado, meu amigo e a mãe dele permitiram que eu ficasse na casa deles. Conheço-os há muitos anos, fui muito próximo deles, então os considero uma segunda família. As coisas estavam indo muito bem. Eu sempre fazia questão de não atrapalhar ninguém e mantinha minhas coisas em uma área pequena, mas organizada. Estava morando lá há pouco mais de 6 meses e comecei a me interessar por uma amiga que conheço há cerca de 1 ano. Acontece que ela também tinha esses sentimentos. Então, as coisas começaram a ficar um pouco mais sérias e oficialmente começamos a namorar. Os pais dela moram a uma grande distância de mim, então começamos a fazer planos para nos visitarmos. Ela disse que preferia voar até mim porque não tinha certeza se os pais dela aprovariam o nosso relacionamento ainda. Então, disse a eles que era apenas uma visita a um amigo. No entanto, eu não estava muito confortável com a ideia de tê-la dormindo comigo na sala da casa de um amigo, então comecei imediatamente a procurar meu primeiro lugar próprio. Avançando para meados de maio, discutimos sobre ela me visitar no meio de junho, apenas 1 mês a partir desse ponto. Consegui encontrar um lugar online e estava gostando de tudo que via. Era um apartamento estúdio no porão, tinha um aluguel decente, todas as utilidades incluídas e parecia ter espaço mais do que suficiente para meus videogames e minha coleção. Então, me candidatei imediatamente. Minha candidatura foi aprovada e disseram que eu poderia me mudar no início de junho. Junho chegou, e comecei a me mudar. As coisas estavam indo muito bem. Havia algumas peculiaridades na unidade, mas, no geral, era incrivelmente bom ter meu próprio espaço. Era uma sensação bastante diferente saber que ninguém estava lá comigo, mas era um sacrifício que eu estava mais do que disposto a fazer. Minha namorada e eu começamos a finalizar os planos para sua visita. Decidimos que ela viria em meados de junho. Honestamente, as coisas não poderiam estar melhores.
Compramos as passagens dela, e minha mãe disse que estava disposta a me levar ao aeroporto para buscá-la. Agora, tudo o que tínhamos que fazer era esperar. Então chegou o dia. Era de madrugada, e minha mãe e eu sairíamos para o aeroporto pela manhã. Eu não conseguia dormir porque estava muito animado para finalmente vê-la. Durante esse tempo, começou a chover forte e, pessoalmente, eu gosto muito de tempestades. Sempre as achei aconchegantes. Depois de ficar deitado assistindo ao YouTube por um bom tempo, decidi jogar no meu PlayStation. Logo após ligá-lo, ouvi algumas batidas na janela. Vou mencionar de novo que moro em uma unidade no porão, então tenho uma única janela de saída de emergência, e minha cama fica bem em frente a ela. Achei que fosse apenas a tempestade, já que o vento estava forte, então continuei jogando. Com o passar do tempo, as batidas tornaram-se mais frequentes. Depois, parecia que algo estava tentando abrir a janela pelo lado de fora. As coisas começaram a ficar um pouco assustadoras para mim. Mandei uma mensagem para minha namorada para tentar aliviar meus nervos. Acho que estou alucinando ou algo assim, mas parece que tem algo fora da minha janela. Parece até que está tentando abri-la. E se for alguém? Ela perguntou. Se realmente fosse, eles não estariam ali apenas sentados por tanto tempo, certo? Talvez eu esteja apenas ouvindo coisas. Decidi que talvez estivesse apenas nervoso para conhecê-la, e esses eram os efeitos colaterais. Não tinha certeza, mas resolvi desligar o videogame e tentar descansar. Consegui dormir por talvez 1 hora e acordei sem conseguir voltar a dormir. Não havia mais batidas na janela, então resolvi pegar o videogame de novo e jogar algo. Menos de 2 minutos depois, as batidas recomeçaram. Isso estava realmente me assustando. Não havia absolutamente nada por um tempo enquanto eu tentava dormir. Então, o que estava acontecendo? Decidi testar se havia realmente algo lá fora. Desliguei a tela e esperei por alguns minutos. Nada de batidas. Liguei novamente, e as batidas recomeçaram. Agora, eu tinha certeza de que não era apenas um galho ou um animal. Havia algo mais lá fora. Acabei ligando para meu tio, que é policial e estava por perto, mas não encontraram nada, nem pegadas. Até hoje, me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse aberto as persianas, pois acredito fielmente que passei por algo paranormal naquela noite. Gostaria de compartilhar uma história, ou melhor, falar sobre o lugar onde moro. A casa em que vivo foi construída em 1937 pelo avô do meu pai. Curiosamente, ela não começou como uma residência, mas como uma antiga fábrica de bebidas gaseificadas, que produzia guaraná artesanal e limonadas. Localizada às margens de um rio, a casa tem 2 nascentes em seu subsolo. Uma delas ainda cuidamos e limpamos regularmente, a outra foi soterrada durante as enchentes recentes. O terreno que pertencia ao meu bisavô era imenso, com algo entre 2 e 3 hectares. Com o passar do tempo, a história de como a propriedade saiu da família foi se tornando nebulosa. No lugar, ergueu-se uma grande fábrica, inicialmente uma indústria têxtil chamada Tecelagem Santa Aurora. Nos seus tempos áureos, a fábrica era especializada em malhas, produzindo uma quantidade enorme de agasalhos. Porém, com os anos, os trabalhadores entraram na justiça por salários atrasados, e o local acabou embargado. Desde então, está completamente abandonado. Minha casa fica bem atrás dessa fábrica. Para chegar até ela, é necessário atravessar um beco estreito com cerca de 50 metros de comprimento. Embora não seja longe, há algo nesse caminho que faz com que pareça interminável, seja de dia ou de noite. Minha bisavó, que era como uma mãe para minha mãe, viveu muitos anos nesta antiga fábrica de limonadas. Quando eu tinha 5 anos, nos mudamos para lá para morar com ela. Minha mãe,
dona de casa, queria cuidar da bisavó, que já era idosa e vivia sozinha. Meu pai, caminhoneiro há 25 anos, passava a maior parte do tempo na estrada, então éramos só eu e minha mãe. Uma lembrança específica ficou marcada na minha memória. Em uma madrugada, meu pai estava retornando de viagem. O beco que leva à nossa casa é largo o suficiente para um carro pequeno, mas não comporta caminhões grandes. Ao chegar, ele ligou para minha mãe abrir o portão. Enquanto esperava, já próximo à entrada, ouviu o som de uma mulher chorando vindo da fábrica abandonada. Ele não ficou com medo, ou na verdade, ficou preocupado, achando que alguém poderia estar preso lá. Chamou, tentando tranquilizar, mas não obteve resposta. Quando minha mãe abriu o portão, ele contou o que tinha ouvido. Ela achou estranho e garantiu que ninguém trabalhava mais ali. Anos depois, meu tio passou por algo semelhante. Uma madrugada, ao estacionar o carro, ouviu uma mulher chorando dentro da fábrica. Ele, que antes havia zombado do relato do meu pai, ficou tão assustado que correu para dentro de casa. Com o passar dos anos, me habituei aos sons e estranhezas do lugar. Uma noite, enquanto caminhava pelo beco, ouvi o mesmo som de choro. Dessa vez, parecia vir do rio. Subi rapidamente as escadas, joguei uma pedra no telhado para chamar minha mãe e, ao finalmente entrar, fiquei aliviada por não ouvir mais nada. Minha infância foi marcada por eventos que, mesmo hoje, são difíceis de explicar. Uma vez, lembro-me de espiar pela janela e ver uma mulher vestida de branco flutuando sobre o rio. Na época, eu era muito jovem para compreender, mas fiquei tão aterrorizada que corri para a cama da minha mãe. Já adulta, passei por situações ainda mais perturbadoras. Durante a quarentena, ouvi novamente os choros vindo do rio. Certa vez, senti uma pressão no peito enquanto dormia. Ao abrir os olhos, vi um gato sentado sobre mim. Quando tentei afastá-lo, ouvi o som das patas pulando no chão. Mais tarde, descobri que nenhum dos animais estava em casa naquela noite. Uma noite, fui despertada por um grito aterrador. O som era tão forte que parecia impossível que ninguém mais tivesse ouvido. Tentei ignorar, mas, momentos depois, senti o lado vazio da cama afundar, como se alguém tivesse sentado ali. Em pânico, corri para a sala onde meus pais estavam, mas eles dormiam profundamente. No dia seguinte, meu pai me disse algo que jamais esqueci. Você ouviu, mas isso não pode te fazer nada. Ele explicou que os gritos vinham da mulher de branco e que, quando ela passa, quem está dormindo cai em um sono tão profundo que nada os desperta. Não sei o que realmente existe nesse antigo terreno, mas tenho certeza de que não é algo comum. Seja a mulher de branco ou outra coisa, há algo aqui que desafia explicações. Enquanto termino de escrever esta história, olho pela janela e vejo o mesmo rio onde tantas coisas estranhas já aconteceram. O mistério persiste, e tudo o que posso fazer é tentar conviver com ele. Eu nasci em Quito, capital do Equador. Acredito que existem coisas neste mundo que fogem à nossa compreensão. Só porque não conseguimos explicar algo, não significa que não esteja acontecendo. Desde pequena, sempre fui sensível a essas manifestações. O relato que vou compartilhar aconteceu 2 anos antes da pandemia. Tenho uma tia cuja casa é conhecida por eventos estranhos. O piso é todo de madeira, e é possível ouvir nitidamente os rangidos. Mas não são aqueles rangidos comuns, de madeira se ajustando. São passos apressados, cruzando a casa de uma ponta a outra, como se alguém estivesse correndo e, depois, subindo rapidamente as escadas para o andar superior. Embora já tivesse ouvido esses sons sempre que visitava a casa, nunca tinha visto nada fora do comum, até uma noite em que decidi dormir lá. Tudo correu bem no início. Fiquei em um quarto pequeno. Como minha tia é viúva e mora sozinha,
Só nós duas estávamos na casa naquela noite, cada uma em seu quarto. Por volta das 11 horas da noite, acordei e sentei na cama para olhar o celular. Foi quando a porta do meu quarto se abriu devagar, e um menino colocou a cabeça e metade do corpo para dentro. Esse menino parecia ter, no máximo, uns 8 anos. Tinha a pele morena e vestia roupas que lembravam outros tempos, algo meio antigo. Fora isso, era um menino completamente normal, como qualquer criança de carne e osso. Não senti medo na hora. Lembrei que minha tia havia comentado que, às vezes, a empregada levava o filho mais novo ao trabalho por não ter com quem deixá-lo. Achei que fosse ele. Falei com o menino, pedi que não entrasse no quarto sem bater. Ele me olhou com um sorriso travesso, quase debochado, e saiu sem dizer nada, fechando a porta atrás de si. No dia seguinte, enquanto descia para tomar café, mencionei o ocorrido à empregada, que estava na cozinha. Perguntei: Teresa, por favor, peça ao seu filho que não entre nos quartos sem permissão. Teresa ficou imóvel, completamente pálida. Olhou para mim espantada e respondeu: Meu filho não está aqui hoje. Disse que, na verdade, só havia nós duas na casa, já que minha tia havia saído cedo para resolver algumas coisas. Meu coração gelou na hora. Perguntei novamente, ainda incrédula: Então quem era o menino que estava no andar de cima? Teresa respondeu com a voz hesitante: Pode ter sido o menino fantasma. Ela me contou que seu filho, quando a acompanhava para trabalhar, dizia ver um menino correndo pela casa e se escondendo no banheiro do segundo andar. Lembrei que minha tia já havia mencionado que o filho da empregada dizia ver um menino estranho, mas ninguém levava isso a sério, pois só ele presenciava. Até que chegou o dia em que eu também o vi. Foi aterrorizante, porque ele parecia tão real quanto qualquer pessoa. Mais tarde, ainda naquela manhã, minha tia voltou para casa. Com o medo estampado no rosto, contei a ela o que havia acontecido. Para minha surpresa, ela me revelou algo assustador que me deixou arrepiada. Há muito tempo, ganhei de presente de uma amiga o crânio de uma criança já falecida. Ela me disse que isso me protegeria de coisas ruins. Está guardado numa cesta de vime, na sacada do segundo andar. Eu sabia da existência dessa cesta, mas nunca imaginei o que ela continha. Não conseguia acreditar que minha tia mantivesse algo assim em casa. Embora sentisse que o menino não tinha intenções ruins, aquilo me deixava inquieta. Para mim, não era certo ele continuar preso ali. Conversei com minha tia e sugeri que ela desse um enterro digno àquela criança. Afinal, não fazíamos ideia de quem ela era ou de como o crânio tinha chegado às mãos dela. Minha tia não hesitou e logo tratou de enterrar os restos mortais. Pouco tempo depois, decidiu se mudar de casa. Nunca soube se, depois disso, o espírito do menino continuou aparecendo naquele lugar. Mas uma coisa eu posso afirmar: fantasmas existem. E nem sempre se mostram como figuras etéreas. Muitas vezes, aparecem como pessoas que parecem de carne e osso, tão reais quanto qualquer um de nós. E vocês? Já ouviram algo semelhante? Será que aquele menino só queria descanso? Comentem se já passaram por algo parecido ou ouviram falar de casos assim. Em maio de 2010, eu tinha acabado de terminar com minha namorada de quase 3 anos. Nós tínhamos nos mudado de Calgary para Toronto e ainda estávamos presos morando juntos após o término, já que não conhecíamos muitas pessoas na cidade ainda. Nem preciso dizer que a situação era bastante tensa e perturbadora. Então, quando um amigo com quem eu estudava na época sugeriu uma viagem de acampamento e pesca no fim de semana, eu agarrei a oportunidade. Crescemos em uma área cerca de 1 hora fora de Toronto chamada Flamborough. É um lugar lindo, cheio de florestas exuberantes, campos de fazendeiros e pequenos rios e riachos.
Decidimos acampar e pescar ao longo de um riacho chamado Greenstone Creek. É perto de algumas nascentes, e a pesca supostamente é ótima. Acabamos montando nosso acampamento no que provavelmente era um campo de fazendeiro. Acho que estávamos invadindo, mas estávamos cercados por uma floresta deslumbrante. Passamos a noite pescando, conversando besteiras e até bebendo algumas cervejas de qualidade. À medida que escurecia, fizemos uma pequena fogueira e assamos uma peça gigante de carne. No geral, foi uma noite muito boa. Fomos dormir logo depois da meia-noite. Compartilhamos uma barraca. Meu amigo adormeceu antes de mim, e eu fiquei acordado jogando no meu celular até provavelmente por volta das 2 da manhã. Devo ter adormecido, porque a próxima coisa que lembro foi ser acordado por um tipo de ruído agudo. Eu estava meio grogue e demorou um momento para acordar completamente. O barulho não parava e parecia um coiote estranho. Fiquei deitado por um minuto ouvindo e, então, comecei a jogar no celular novamente. O barulho era irritante pra caramba. Tentei ignorar, mas parecia que estava ficando mais perto. Finalmente, parecia que não estava a mais de 3 metros da barraca. Nesse ponto, comecei a ficar um pouco inquieto. Eu já tinha visto coiotes antes e pensava neles como bastante inofensivos. Eles são maiores do que um cachorro pequeno, mas e se esse estivesse com raiva ou algo assim? E se ele pudesse sentir o cheiro da nossa comida? Eu tenho um transtorno de ansiedade bem ruim, então sou propenso a me preocupar com esse tipo de coisa. Cutuquei meu amigo para ver se ele estava acordado, e ele estava. O barulho o acordou também. Discutimos o que fazer sobre o coiote, já que não tínhamos levado nada para espantar animais. Nada. Nem espingarda de pressão, literalmente nada. Finalmente, ele decidiu que iria iluminar o lado de fora com a lanterna e gritar, na esperança de assustá-lo. Ele abriu o zíper da barraca, e eu o observei apontando a lanterna para a escuridão. Mas nunca vou esquecer o que aconteceu a seguir. As pernas dele, de repente, ficaram trêmulas, e ele meio que caiu para trás na barraca. Ele tinha uma expressão de espanto no rosto quando olhou para mim e balbuciou: "Não é um coiote. É um cara. É um cara estranho." Normalmente, eu teria pensado que ele estava brincando comigo. Devido a alguns traumas de infância, eu sou um tremendo medroso e me assusto facilmente. Eu nem assisto a filmes de terror. Mas eu nunca tinha visto alguém tão assustado e nunca quero ver essa expressão no rosto de alguém de novo. Ali, eu sabia que ele não estava brincando comigo. Os ruídos estranhos de uivos e gritos ainda continuavam e, em retrospecto, não soavam realmente como um coiote. Mas acho que, em nossos estados grogues, era uma maneira de nossos cérebros tentarem entender. De qualquer forma, ele continuou me dizendo para olhar pela abertura da barraca, para ter certeza de que ele não estava louco, pois ele não enxerga muito bem. Nesse ponto, eu estava tendo um ataque de ansiedade total e meu coração estava disparado. Eu me sentia péssimo, mas tive que olhar. Então, lentamente, espiei pela abertura e esperei meus olhos se ajustarem. Foi quando eu o vi. Ele estava parado a apenas alguns metros da barraca. Ele estava balançando um pouco, usando um boné de beisebol e tinha algo nas mãos. O que tornava tudo mais horrível era que ele não estava usando nenhuma roupa. Foi aí que eu soube que havia algo muito errado com aquele cara. Depois de fazer barulhos agudos na frente da barraca de estranhos no meio da noite, isso não deixou dúvidas de que algo estava errado. Meu amigo e eu não sabíamos o que fazer. Finalmente, decidimos gritar para o cara ir embora. Meu amigo começou a gritar: "Saia daqui!" O barulho parou. Ficou um silêncio mortal, e foi quando ouvimos passos correndo ao redor das árvores. Aparentemente, tinha outra pessoa. Começamos a gritar novamente: "Sério, saia daqui! Temos celulares, vamos chamar a polícia." Com isso,
Ouvimos ele se afastando. Parecia que ele estava indo em direção à estrada. Nem preciso dizer que ficamos acordados, petrificados, até o primeiro sinal de luz do dia. Então, saímos dali o mais rápido possível. Discutimos nossa experiência no caminho para casa, bastante envergonhados com o quanto nos assustamos. Acho que definitivamente não foi um comportamento muito corajoso. Tenho certeza de que meu avô me daria um sermão por isso. Acho que, pelo fato de estarmos envergonhados com nossa reação, nunca mais falamos sobre isso desde aquele dia. Então, aí está. Essa é minha história estranha. Mas sempre me pergunto, o que diabos aquele cara estava fazendo lá fora? Ou o que havia de errado com ele? Às vezes, me pergunto se as coisas teriam sido diferentes se fossemos duas mulheres. Não estou dizendo que ele era algum serial killer, mas parecia que ele estava testando quem estava naquela barraca.